Você sabia que o melhor intérprete da profecia é a própria história? Hoje a gente vai conhecer a mais longa profecia de todos os tempos. Fica com a gente até o final deste vídeo que muita coisa vai fazer sentido para você. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamen, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E o nosso abraço de hoje vai para a base APC Team de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. E para a base Salva Vidas de Porto Velho, Rondônia. Agora, caso você ainda não tenha se inscrito nesse canal, cola aqui embaixo, enquanto a gente está falando 2 segundinhos bem rápido, clica no botão para se inscrever. E caso você já seja inscrito, lembre-se de ativar o sininho para receber notificações sempre que nós passarmos um vídeo novo. E também deixe seu joinha para impulsionar esse vídeo para que mais pessoas assistam. E deixe o seu comentário também, a gente gosta muito de interagir com vocês. E agora, vamos para o vídeo. A lição desta semana tem como título Deus está no controle. E a gente vai ver uma nova visão que Daniel teve que estava muito relacionada à visão de Daniel 2, o sonho da estátua de Nabucodonosor, a visão dos animais em Daniel 7, e agora, nesta visão, Daniel ele se vê em Suzã, que era uma província da Babilônia, depois vai se tornar capital do Império Persa, quando ele vê 2 animais, um carneiro, com 2 chifres, sendo que um era mais comprido que o outro. Ele dá cabeçadas para 3 direções e quando Daniel está contemplando aquela cena, de repente vem um outro animal, um bode em altíssima velocidade, sem tocar o chão. Ele tem um grande chifre, ele então ataca violentamente o carneiro, quebrando os 2 chifres, e não bastasse isso, ele pisoteia aquele animal até deixá-lo sem reação. Quando isso tudo acontece, aquele chifre então é quebrado e no lugar dele nascem 4 outros chifres. Que visão estranha era essa? Apesar de ter agora 2 animais que eram familiares a Daniel. Na sequência, Daniel viu de novo um chifre pequeno, e a Bíblia nos diz que esse chifre se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus. Lançou por terra alguns desses exércitos das estrelas e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo o que ele fez prosperou. Se você assistiu ao nosso vídeo anterior, você percebeu que a ênfase agora não está mais tanto nos animais, como aconteceu aqui com os animais estranhos. Agora a ênfase está mais nesse chifre pequeno. E daqui a pouco você vai entender por quê. Essa é uma das características da profecia, ampliar a verdade. Bem, Daniel ainda viu 2 seres santos conversando, e um então perguntou ao outro: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? E o outro então respondeu: até 2.300 tardes e manhãs. Depois, o santuário será purificado. Lembra que a gente começou o vídeo falando da maior profecia de todos os tempos? Tá aqui onde ela se encaixa. E essa foi a visão. E para entendermos melhor, nós vamos dividir essa visão profética em 3 partes: os animais, o chifre pequeno e a purificação do santuário. Então Gabriel deu nome aos bois, ou melhor, ao carneiro e ao bode. O carneiro, que tinha um chifre maior que o outro e dava cabeçada em 3 direções, era o Império Medo-Persa, que na visão anterior correspondia ao urso, que lembra, tinha um lado maior do que o outro e 3 costelas na boca, que indicavam também as conquistas desse império, e era a mesma relação com as cabeçadas em 3 direções. E o bode, com um grande chifre que vinha numa alta velocidade a ponto de nem tocar o chão e que atacou furiosamente o carneiro, era a Grécia, sob o comando de Alexandre o Grande. E os 4 chifres que vieram após a queda desse grande chifre são os 4 generais de Alexandre o Grande, que são Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Esses 4 generais se espalharam para os 4 cantos dos ventos da terra. O bode está relacionado ao leopardo alado da visão anterior. Dá uma olhadinha no gráfico aí que agora tudo vai fazer mais sentido para você. Esses 2 animais, eles apresentam um detalhe muito interessante, porque eles eram usados em relação ao ritual do santuário no dia da expiação. Para entender melhor o que acontecia no dia da expiação, leia Levítico 16. E agora vamos falar sobre o chifre pequeno.
Ao lermos apenas Daniel 8, nós podemos ter uma impressão de que o chifre pequeno surge de um dos outros 4 chifres do Império Grego, mas pela estrutura gramatical da língua original da Bíblia, nós podemos perceber que esse chifre, na verdade, se origina de um dos 4 ventos dos céus. Dr. Elias Brasil, em seu comentário ao livro de Daniel, faz a comparação entre o chifre pequeno mencionado em Daniel 8 com o chifre pequeno de Daniel 7. E ele aponta, então, as seguintes semelhanças. Primeiro, ambos os chifres são pequenos no começo. Os dois se tornam grandes. Os dois são poderes perseguidores. São arrogantes e blasfemos. Os dois têm como alvo o povo de Deus. Os dois têm aspectos de sua atividade demarcados pelo tempo profético. Os dois permanecem até o tempo do fim. E por último, os dois são destruídos de maneira sobrenatural. Ou seja, se o chifre mencionado em Daniel 7, que surge do quarto animal, corresponde a Roma papal, em Daniel 8 esse chifre pequeno também equivale ao mesmo poder. O chifre pequeno é apresentado como vilão, e é muito fácil identificá-lo na história com as características que são apresentadas em Daniel 7 e em Daniel 8. E em Daniel 8 a gente vê que ele concentra o seu ataque agora ao príncipe, que é Jesus, Miguel, o comandante dos exércitos do céu. E como que ele faz isso? Ele procura tirar Jesus do seu papel. Pensa aí no santuário. O santuário é o plano da salvação ilustrado. Ali, Deus mostra o passo a passo e Jesus como o centro de todo o processo de salvação do ser humano. E o santuário que foi construído aqui na terra era um símbolo do santuário no céu. Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo e é o sumo sacerdote que hoje está intercedendo pelo seu povo. Então, o que o chifre pequeno fez? Ele matou Jesus, perseguiu o povo santo, mudou o tempo e as leis, no caso, o sábado para o domingo, e também fez um falso sistema de sacerdócio. A profecia predisse que o papado e o sistema religioso a que ele representa introduziriam distorções no plano da salvação, transferindo o ministério de intercessão de Cristo no céu para a consagração das missas, penitências, absolvição de pecados a sacerdotes humanos, ou seja, dando poder a outro ser humano para perdoar até mesmo pecado. E isso lançaria a verdade por terra. Uau, que coisa, né? Mas espera aí, lembra que Daniel viu os dois seres santos conversando? E eles estavam dizendo que aquela profanação do santuário chegaria ao fim. O santuário seria purificado depois de 2.300 tardes e manhãs. E essa cena da purificação do santuário está totalmente ligada com a cena de julgamento no capítulo anterior e também com o dia da expiação. Só para a gente entender um pouquinho, no sistema antigo, o que acontecia? Havia os sacrifícios ali diários, mas havia um dia no ano em que era praticamente o dia de um acerto mesmo, em que o próprio santuário terrestre também era purificado. Daniel ficou ansioso para saber quando tudo isso teria início. Afinal, o que foi revelado a ele era quando terminaria. E foi só depois de um tempo que Gabriel então revelou que o início seria com o decreto da restauração de Jerusalém por Artaxerxes. Hoje a gente sabe pela história que isso aconteceu em 457 a.C. E se você somar todo esse período, você vai ver que ele termina em 1844, quando teve início no céu o juízo investigativo, um juízo que ainda está em andamento. A purificação do santuário também pode apontar para uma purificação em nossa vida. Há um pecado que você precisa abandonar para se sentir limpo diante de Deus? Em nossas lutas contra o pecado e o sofrimento, nós não estamos sozinhos. Nós temos um sumo sacerdote no santuário celestial ministrando em nosso favor. E haverá um dia, sim, em que o pecado será totalmente eliminado. Billy Graham disse com palavras sábias que ele leu a última página da Bíblia e ele descobriu que tudo vai terminar bem. Quem estuda profecia é diferenciado. Nós, infelizmente, não conseguimos abordar tudo sobre essa profecia tão incrível em apenas alguns minutos. Mas você pode ir além. Esse vídeo é apenas uma motivação para você estudar mais sobre essas profecias.